Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui inspirada numa live que eu vou fazer no Instagram essa semana. Quando você assistir esse vídeo, essa live já vai ter acontecido, mas enfim, eu falo mais sobre isso depois. Mas eu tava muito inspirada para falar a respeito de vida em comunidade, né? E quando eu falo vida em comunidade, eu não tô só falando sobre, por exemplo, comunidades espirituais, quero contar sobre uma comunidade espiritual também, mas eu tô falando assim, vida em comunidade, ou seja, a nossa vida, né? A gente vive em comunidade por mais que a gente não queira, né? Por mais que a gente tente se isolar, a gente vai perceber assim que na verdade a gente não tá sozinho e sozinho a gente não consegue mesmo viver nesse sentido, né? Bom, eu queria contar sobre a comunidade do David Hoffmeister. O David Hoffmeister é um professor de um curso em milagres e ele fundou a comunidade que se chama Living Miracles, né? Living Miracles traduzido seria Vivenciando Milagres. O David tem o que ele chama de mensageiros de paz, e esses mensageiros são pessoas que abandonaram tudo na vida delas e foram morar nessa comunidade espiritual, onde eles vivenciam de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito. Como é que me fugiu a palavra aqui? Muito devocional, eles vivem, né, de uma maneira muito profunda e muito devocional os ensinamentos de um curso em milagres. E dentro dessa comunidade, eles têm apenas duas regras. Vou contar essas regras para vocês. Então, a primeira delas é não ter pensamentos privados. E a segunda delas é não tentar agradar ninguém. E olha que muito interessante, né? Porque a princípio a gente fala assim, puxa vida, já pensou não ter pensamentos privados, né? Tem até vários memes, piadinhas, a gente fala assim, meu, ainda bem que as pessoas não conseguem ler os meus pensamentos, né? Porque isso é uma coisa assim que eu sempre falo aqui, né? Principalmente quando a gente começa a fazer meditação, quando a gente começa a tomar consciência dos nossos pensamentos, não necessariamente numa prática de meditação, a gente percebe que os nossos pensamentos são muito aleatórios, assim, muito X, né? Você está fazendo uma meditação e você está super concentrado, enfim, em várias numa questão específica, ou você está tentando se concentrar na respiração e de repente vem um pensamento X, assim, do nada, assim, sei lá, vou pensar numa coisa aqui do tipo, quem será que inventou que as cores do semáforo são verde, amarelo e vermelho, sabe? Aí de repente a gente pensa isso e vem esse pensamento e enfim, aí de repente o pensamento vai embora, né? E o Gustavo Gitti até uma vez ele deu um exemplo que eu achei bem extremo, que ele fala assim, você tá fazendo a meditação e de repente vem um pensamento assim, nossa, como seria fazer sexo com a minha mãe? E aí, o que que acontece? Geralmente a gente se assusta e fala assim, meu Deus, que tipo de pensamento é esse, né? E a gente casa, acha que o pensamento é nosso, né? A gente acha que aquele pensamento é individual nosso, a gente não percebe que esse pensamento tem uma energia que vem, que ele se manifesta e que do mesmo jeito que ele se manifestou, ele vai embora e a gente... Eu acho que a dificuldade da meditação é que a gente tem medo da nossa mente, sabe? A gente tem medo do que nós faríamos se nós dessemos vazão aos pensamentos, né? Só que é justamente a questão da mente é justamente se agarrar, né, a esses pensamentos ou, né, tentar se afastar desses pensamentos. Mas a questão dos pensamentos privados, a gente tem uma sensação de que se eu não falo aquilo que eu penso, de que se eu me escondo, né, através de uma opinião, ou enfim, eu já falei aqui para vocês sobre honestidade radical, mas isso acho que vai muito mais além, sabe? A gente poder compartilhar os nossos pensamentos, que inclusive é toda a prática de um curso em milagres, né? Trazer os pensamentos de escuridão à luz. Semana passada a gente fez uma live e falou sobre isso. Então, não ter pensamentos privados é uma maneira da gente deixar de ter medo, é uma prática que a gente começa a praticar, a abrir a nossa mente para a gente não ter medo de olhar para esses pensamentos e entregar esses pensamentos. No Curso Milagres fala que a gente entrega esses pensamentos ao Espírito Santo, né? E o que seria entregar os pensamentos ao Espírito Santo? A gente pode ter outras imagens, mas entregar esses pensamentos significa simplesmente olhar para eles por aquilo que eles são,
né? Eles são fenômenos impermanentes, então a gente não dá essa carga, essa importância para os nossos pensamentos. E por eles não serem importantes, não terem essa carga, dentro da comunidade do David Hoffmeister, que as pessoas estão muito propensas a não julgar o pensamento do outro, porque elas estão treinando consigo mesmos a olhar para todo o pensamento dentro da própria mente. Então eles têm uma sessão onde as pessoas abrem os pensamentos e os outros, em contrapartida, simplesmente ouvem, não julgam, não tentam resolver, não tentam solucionar, não dão uma contrapartida, simplesmente ouve e trata o pensamento como por aquilo que ele realmente é, gente. Ele não é nada, ele é apenas um pensamento que surgiu e que sai da sala ali, né? E a outra questão de não agradar ninguém é porque a gente tem uma ideia de que se a gente agradar as pessoas, a gente vai conseguir conquistar o amor delas, conquistar a amizade delas, né? Então, nessa comunidade é importante não agradar as pessoas para que nós sejamos autênticos, mais uma vez fazendo o quê? Não ocultando os nossos próprios pensamentos. E também porque essa ideia de agradar as outras pessoas parte do princípio de que tem um eu aqui e uma outra pessoa que está sendo agradada, né? Então isso vai muito mais profundo, é um exercício que começa no nível comportamental, mas ele traz uma metafísica de estudo, uma metafísica de autoconhecimento muito profunda, né? E aí, com relação a isso, né, como é que a gente aplica isso dentro da nossa própria vida? Uma coisa que ficou muito presente para mim também com relação a comunidade do David, ou enfim, as nossas amizades, as nossas relações, é que a gente pode criar um propósito comum para as nossas relações, né? E pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento em família, mas quando a gente muda o propósito das nossas relações, e a gente não tá ali simplesmente na relação para tentar tirar o agradável, o suco, né? Delícia, gostosinho, docinho. Mas a gente tá dentro dessas relações para que... E o nosso combinado nas relações é assim, vamos despertar juntos, né? E quando a gente tem esse propósito em comum, um acaba lembrando o outro, sabe? Eu falo muito assim com as minhas amigas, que quando eu me esquecer, pelo amor de Deus, me lembra, né? Daquilo que eu tô empenhada a fazer. Porque se a gente começa a criar propósitos individuais dentro de uma relação, de um grupo, ou seja de lá o que for, o resultado é frustração, assim, na certa, né? Então a gente cria enfim, esse propósito em comum, né? E só voltando para aquilo que eu falei no começo, então para quem quiser eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dessa vez eu não vou esquecer o meu perfil do Instagram para vocês que quiserem seguir, enfim, participar das lives, fazerem perguntas. E além disso eu queria deixar o link de um retiro que vai acontecer, vai ser um retiro online com o David Hoffmeister, a Francis Chu, com um filme que eles produziram dentro da comunidade, assim, é um filme que tem, os personagens não são atores, mas são pessoas que realmente vivenciaram aquilo, e a gente está organizando um retiro online, então eu queria deixar o link aqui também para vocês, se você se sentir assim convidado a participar e ficou curioso para experimentar como é que é essa vida na comunidade. É isso, gente, que eu queria contar hoje para vocês. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Namastê.